Boa noite, pessoal. Estamos começando novamente com o 7 por 1. Vocês sabem que toda sexta-feira a gente chega com o 7 por 1. São 7 dicas de um assunto super importante com uma super pessoa convidada, especialista do assunto. Como na semana passada a gente começou a falar sobre um assunto muito importante que é a inovação, essa pessoa nos inspirou a inovar. E na realidade a gente teve um assunto que começou semana passada que vai continuar essa semana. Ou seja, a gente está falando sobre as 7 dicas em como tirar uma ideia do papel, que começamos semana passada com 4 dicas, e hoje a gente termina esse assunto com mais 3 dicas e aquela dica bônus que a gente sabe que a gente sempre negocia com o nosso convidado especial. Só para apresentar para quem não a conheceu, a nossa convidada de hoje é líder empreendedora, atua há mais de 25 anos nas áreas de inovação, marketing, comunicação para grandes marcas e empresas de varejo, sempre com foco em experiência do cliente e trazendo resultados para os negócios. Tem uma experiência incrível de ter trazido para alguns negócios como a Unicef, Omo Lavanderia. Ela ajudou essas pessoas a tirar a ideia do papel, né? Planejou e executar os negócios, trouxe inovação para essas marcas, tem uma experiência grande com Unilever, PepsiCo, Kimberly-Clark, GPA, Danone, Nivea, entre outros. Ela, que é formada em MBA de marketing na SPM, formação em relações públicas, ela também tem especialização em design sprint, design thinking, design de serviços, gestão de produto digital, marketing digital, growth marketing, metodologias ágeis, agile coach, learning inception, design organizacional, antropologia visual e mais uma vez, uma pesquisa de tendência. Eu não vou enrolar muito, porque eu vou chamar ela logo para continuar com esse assunto que está incrível. Giovannina Coppola vem aqui com a gente, ela que também tem uma empresa super incrível chamada Vivalor. Giovannina, semana passada o assunto estava tão bom que a gente achou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer em 2 tempos. Você que inspira a gente de inovação, acabou inovando no nosso formato também. Tudo bem com você? Tudo bem, legal, adorei estar aqui de volta. E, putz, a ideia é essa, né, Gil? É de fato ajudar as pessoas a tirar uma ideia do papel. Então, super topei dessa prolongada aí para que nosso objetivo seja cumprido. Perfeito. Então, só para lembrar para todos vocês que estão assistindo, porque, obviamente, essa primeira parte dessa entrevista, ela já está aí no nosso canal, vocês podem ver ou revê-la. Então, a gente fala, as 7 dicas em como tirar uma ideia do papel. A primeira dica foi defina o objetivo. A segunda foi faça um mergulho no tema e pesquise tudo o que puder sobre o assunto. A terceira foi faça uma matriz CSD, certezas, suposições e dúvidas sobre tudo que você descobriu até agora. E a dica número 4, vá para o campo, faça pesquisa com seus futuros clientes. Foi isso que nós falamos semana passada. Você tem alguma coisa a comentar sobre essas 4 dicas iniciais, Giovannina? Eu tenho um ponto super importante que a gente acabou não falando na última parte de pesquisa, que é a parte que eu mais amo, assim, que eu acho que é super importante, Gil, que é só para você se relembrar, assim, que nem sempre as pessoas falam o que pensam. Nem sempre as pessoas sabem o que querem. Nem sempre as pessoas dizem o que querem. Então, e muito menos fazem o que a gente espera. Tá? Então, essa parte de pesquisa, gente, é uma parte extremamente importante, né? E eu estou reforçando, por quê? Porque os empreendedores que criam as startups mais maravilhosas, as empresas que criam os produtos mais maravilhosos, são produtos que resolvem algum problema. Né? E que problema a gente está resolvendo? Muitas vezes a gente vai perguntar isso para uma pessoa, ela não vai saber responder. Tá? Então, quais são os problemas que as pessoas enfrentam diariamente? Não adianta eu enfrentar esse problema uma vez na vida. Talvez eu vá criar um produto ou um serviço, ou vá inovar uma ideia que tem pouca usabilidade, né? Isso tudo tem que ser pensado na pesquisa. E aí, quando a gente foi para a rua, pensou, fez a pesquisa, olhou, tal, a gente volta para casa e a gente cria o quê? Uma persona. Tá. Personas são perfis fictícios construídos com base a partir das entrevistas, né? Lembra que a gente falou que a gente não inventa nada, a gente não pega nada da nossa opinião, foi de tudo que a gente ouviu do campo. Né? Então, a gente foi para o campo, a gente pesquisou e a gente traz tudo isso e a gente começa a ver padrões.
né? E aí, nesses padrões, a gente vai percebendo que tem um perfil que puxa mais para esse lado, um perfil que puxa mais para esse lado, e aí, conforme a gente vê que tem, a gente vai colocando, pegando tudo, eu normalmente costumo colocar tudo em post-it, e vou separando esses padrões em post-it. E aí, a partir disso, a gente constrói essas personas com base em dores e necessidades reais, né? Não que a gente acha que a pessoa tem tal dor, ela de fato tem aquele problema, ela de fato tem aquela dor. E aí você começa a ser mais assertivo no seu projeto, né? Você começa a ter um projeto que pode ser mais assertivo, tirar ele do papel de uma forma mais assertiva. O que envolve a persona que eu construo? Normalmente as pessoas que eu construo, elas são com base em dados demográficos, isto é, eu tenho lá, tudo isso é fictício, claro, mas você fala, essa pessoa, ela é uma pessoa de 36 anos, ela é uma mulher, ela tem tal, né, ela tem essa idade, ela tem tal profissão, então são os dados demográficos. Aí você coloca uma frase que mais simboliza ela. Sei lá, eu inventei aqui, eu sou a pessoa do custo-benefício. De repente, essa é uma frase meio padrão que você pegou aí em todas as pessoas que você, né, foi pesquisado, você percebeu que você tem um grupo de pessoas que fala sempre isso, né? Aí a gente vai colocar as dores dessa persona, as necessidades dessas personas, os insights que a gente teve sobre essas personas. O que são os insights? São aquelas verdades não reveladas, né? Eu sempre falo que essas verdades, elas não estão nos fatos, elas estão na conexão entre esses fatos. Ninguém vai te falar alguma coisa, mas você vai conectar isso com aquilo que você fala, aqui tem uma verdade não revelada, isso é um insight. A gente vai ter os principais atributos de serviço. Gente, isso é muito importante. O que é o atributo de serviço? Seja um produto, qualquer produto ou qualquer serviço vende esse atributo. Que atributo que é importante para essa pessoa? É a facilidade, é a economia, é a agilidade, é a conveniência. Ela compra meu produto pela conveniência. Ela compra meu produto pela facilidade. Ela compra meu produto porque isso traz sofisticação para ela. Ela compra meu produto porque isso traz exclusividade para ela. Gente, isso aqui é importantíssimo, assim, importantíssimo. Quando você for colocar a sua persona, você tem que colocar, inclusive, na lista o que para ela é mais importante, porque na hora que a gente for fazer o protótipo disso, ou na hora que a gente for testar isso com o MVP, esses são os principais atributos que eu vou colocar. Vou falar, a gente vai testar essa ideia desta forma e que atributo que a gente vai testar. Então, isso é super importante, saber que atributo que essa pessoa compra e quais são as oportunidades, né, que tem para essa persona. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, uma persona, a persona tem que ter dentro dessa persona todas essas informações, dados demográficos, essa frase que representa ela, as dores, as necessidades dela, né, que são as dores e ganhos, necessidades, esses insights, esse atributo de serviço e oportunidades que você enxergou aí nessa persona. Normalmente a gente trabalha com umas 4 personas por projeto, 3 a 4 personas por projeto, mas aí vai depender muito de cada projeto. Então a dica 5 é: por que você constrói a persona? Primeiro, essa persona, você tem que detectar nessa persona qual é a dor, para criar uma solução para essa dor, e ela, através desta persona, é que de fato a gente cria a solução. Tá? Então a gente vai criar as soluções para esta persona. Bom, passadas essas 5 dicas, Giovanni, eu estou entendendo que a gente fez um trabalho gigantesco, né, de conseguir informações, de trazer referências, pesquisas, dados, ou seja, a gente avaliou tudo. Bom, está na hora de a gente pôr a mão na massa, digamos, da forma criativa, né? E a gente chega, então, na dica número 6, que é o processo de cocriação e a solução baseada nas personas. Como é que a gente faz isso?
Então, tem uma frase que eu amo. Bom, primeiro, cocriação. Por que cocriar? Porque você nunca cria sozinho, né? Então, você sempre cria com várias pessoas. Então, cocriação vem dessa forma colaborativa de criar. E aí, Gil, tem uma frase que eu amo, que é, de novo, do nosso amigo Einstein, né? Que é: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Isso, para mim, diz tudo, que é o nosso direcionador nesse momento de cocriação. Porque agora, né, na verdade, a gente fez o processo de divergência e agora a gente está convergindo. Pode ser, Gil, que naquele momento que a gente traçou um desafio, o desafio era mais aberto, né? E muitas vezes a gente redefine o desafio nesse momento, porque naquele momento, vamos dizer que eu estava ali, como podemos criar uma padaria de pães especiais, tal, naquele momento que eu estava definindo o objetivo. Depois de abrir, pesquisar o mercado, conversar com as pessoas, eu vejo que eu não preciso abrir uma padaria, eu percebo que existe uma demanda nas padarias de pães especiais, eu vou fazer pão para vender para as padarias, eu não preciso abrir esse negócio. Então, aqui, Gil, neste momento que a gente vai cocriar, é o momento da gente rever o desafio, dar uma esculpida no desafio e aí cocriar a solução para esse desafio. O cocriar a solução, existem... eu separei aqui 3 pontos importantes. O primeiro é baseado aí nessa provocação que eu fiz dessa frase. Por mais que a gente queira criar uma solução diferente, e lá eu falava, por exemplo, que eu queria criar um modelo de negócio disruptivo, mas existem muitas pessoas resistentes à mudança, porque todo mundo quer, né? Todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar efetivamente. E mudança traz um certo desconforto. Então, neste momento que você está trazendo para a mesa a solução em si, é a hora que as pessoas começam um pouco a sabotar o projeto, né? Então, é importante, você como criativo sabe muito disso, que é um momento que você tem que, de fato, respirar e conseguir o melhor das pessoas. E falar, gente, olha, o desafio é esse, a gente, de fato, tem que fazer uma coisa diferente para ter resultados diferentes. Então, você vai ouvir, assim, eu brinco, eu sempre listo aqui umas frases dos possíveis sabotadores. Então, né, que essa ideia é muito radical. Ou, não, isso aí eu já fiz, já tentei, vai dar errado. Não, isso aqui não vai funcionar. Não, isso aqui não, dá muito trabalho. Não, vamos criar um comitê primeiro a gente faz... Então, assim, vai ter algumas frases, não, isso aqui a gente já tentou, mas não foi daquela forma, mas a pessoa fala, não, isso aqui a gente já tentou. Eu não gosto dessa ideia, mas quem tem que gostar é a persona, né? Enfim, são frases, gente, que não pensa que é tudo lindo, tá? Num projeto, as coisas normalmente são pessoas criando para as pessoas. Então, assim, uma das coisas que a gente vai enfrentar num processo de cocriação é a resistência para ideias completamente, né, para grandes desafios. Uma coisa legal que eu sempre faço e que é importante, que a gente trabalha na metodologia ágil e no design thinking também, que é a colaboração. Trazer pessoas, quanto mais diverso for esse time, mais colaborativo for esse time, claro, você não vai colocar muitas pessoas, porque vocês vão chegar a conclusão nenhuma, mas quanto mais diverso e mais colaborativo, mais ideias geniais vocês vão ter. Tá? Porque é muito difícil você, não é impossível, tá? Mas é muito difícil você, de fato, ter pessoas, por exemplo, a gente sempre fala, mas só tem homem criando para mulher, né? Então, assim, o ideal é que você tenha times colaborativos, diversos, e traga para o projeto, convide as pessoas da pesquisa. Faça um time só com consumidores, faça um time junto com os clientes. Então, isso, assim, quanto mais colaborativo e mais multidisciplinar, é legal. Faz três grupos de 6 pessoas, por exemplo, tá? E aí existem vários métodos de cocriação. Então, por exemplo, a gente em agência usa muito um brainstorming, que é a troca de ideias. Normalmente os criativos e os planners já chegam
com uma linha de algumas ideias, apresentam para todo o time, mas quando eu vou para dentro das empresas, ou quando a gente faz um trabalho que não tem uma agência envolvida, ou às vezes até tem uma agência envolvida, mas todos os clientes, tem várias pessoas trabalhando, a gente acaba adotando mais outras práticas. Então, por exemplo, às vezes tem gente que não se sente criativa, como a gente mesmo falou no começo, e tem vergonha de expor a sua ideia. Então, a gente normalmente faz o que a gente chama de brainwriting, a gente pede para as pessoas individualmente escreverem algumas ideias, e aí essas pessoas, elas compartilham depois, né, as suas ideias com as outras pessoas, aí a gente junta as ideias e melhora essas ideias. Tem uma outra coisa que eu gosto muito, uma outra forma também, depois que você chega numa ideia, às vezes a ideia fica muito básica, né, você não sai do lugar. É uma atividade que a gente faz que é super tranquilinha, assim, super facinha. Eu até trouxe que chama Crazy Eight, que é você pegar a mesma ideia e fazer 8 desdobramentos dela. Então, eu até trouxe aqui um papel sulfite. Você pega o papel sulfite e você divide o papel sulfite no meio, depois você divide ele no meio de novo, depois você divide ele no meio de novo. Ele vai ter 8 partes. E aí vocês pegam a ideia que vocês mais curtiram e faz 8 desdobramentos delas. Vocês vão ver que, assim, a primeira é super basiquinha. A oitava, você já pirou na maionese, porque ideia é igual piscina de bolinha. Quanto mais, melhor, entendeu? Só que aí você vai tirando da frente aquelas mais basiquinhas e chegando nas mais legais. É um processo mesmo, né? E aí, no final, quando vocês já tiverem selecionado a melhor ideia, aí o processo que vocês vão fazer, não sei qual é, mas pode ser através de votação. De fato, a dica na cocriação assim, no final, vocês podem escolher a ideia, e aí pode ser por votação, a ideia que, de fato, contém a proposta de valor do projeto. E o que tem que conter a proposta de valor do projeto? O que é isso, proposta de valor? É a ideia que resolve as necessidades dos clientes, é a ideia que demonstra claramente os atributos de valor e os benefícios, é a ideia que explica claramente como resolve o problema do cliente. Então, se a sua ideia que vocês votaram tem uma proposta de valor clara, isto é, isso que eu acabei de falar, resolve a dor do cliente, explica, né, como ou de alguma forma você resolve, vocês têm aí uma ideia ótima para ser testada. Tá? E aí a gente só que essa ideia, ela ainda está no campo do o que, né? O que eu vou fazer? A próxima dica é o como. Porque o que eu vou fazer? Eu vou criar um produto para fazer isso. Tá, como que eu vou fazer isso? Então, aí é a próxima dica. Muito legal. Olha só, gente, eu acho muito interessante a gente trazer essa história aqui da dica 6, cocriação, e da solução baseada nas personas, ou seja, eu tenho que sempre ter um norte, né, Giovanina? Sim. É muito importante também você também ter um senso coerente de quem você vai trazer para a cocriação. Eu vou deixar bem claro isso para você. Eu sei que a gente vive um mundo democrático, mas é mais importante que você traga pessoas que ajudem o processo cocriativo. Não é participar por participar. E chato também não funciona. Né? Então, são importantes pessoas que têm contraponto? Sim, é importante. É importante pessoas que questionam? Sim, é importante. Mas é importante que a gente está falando de uma gestão de pessoas, né, Giovanina? Então, o método ajuda, mas a gestão das pessoas também é muito importante nesse processo. Né? Porque senão mais atrapalha do que ajuda, né? E como a gente define qual ideia é a que vai ficar, isso é muito importante, Gil, porque assim, eu sei que esse é um processo que muitas vezes vai ser por voto, né? Ou muitas vezes, enfim, tem várias formas de você chegar
na ideia. Mas as que vocês não forem usar agora, deixem ela numa esteira. Os times ágeis chamam isso de backlog, né, que é uma esteira. Então, deixa ela no backlog, porque você vai usar essa esteira em algum momento. Né? Por quê? Porque quando a gente for prototipar a ideia, que foi a vencedora, a gente vai prototipar essa ideia com um benefício funcional para testar, né? Ou com um benefício que a gente fala, esse daqui é o certeiro, a gente vai testar com esse certeiro. Mas depois, obviamente, que é interessante que essa ideia seja incrementada com o quê? Com o que você tem lá no seu backlog, com o que você tem lá na esteira. Então, não abandone nada da esteira e traga para cá a ideia que vocês mais acreditam para a gente, de fato, prototipar e testar ela. É muito legal o que você está falando, porque é uma orientação que eu sempre dei para os meus times criativos. Nunca jogue fora um layout. Dê numeração diferente, mas não joga fora a ideia, porque você nunca sabe quando você vai voltar para ela, né? E aí a gente chega na dica 7. Bom, olha só, a gente já fez um processo gigantesco, muito bem orientado pela Giovannina, e a gente chega na dica 7, que é prototipe e teste a ideia com um mínimo de investimento. Você falou um mínimo de investimento, Giovannina. Quero saber como é que é esse segredo, então. A gente usa um conceito, que é o conceito que chama MVP, né? Em português é o produto minimamente viável, né? Que é um conceito muito aplicado no mundo dos negócios para a gente validar uma ideia de um produto, um serviço, desenvolvendo um protótipo com o mínimo de investimento. Por quê? Porque a ideia é que você coloque que você coloque essa ideia rápido no mercado, e aí, se você conseguir colocar ela num curto espaço de tempo para um público específico, numa praça específica, né, você vai entender como aquela ideia de fato funciona. E aí você vai entrar no ciclo Lean, que é construir, medir e aprender a partir desse momento, tá? É um conceito muito utilizado pela Lean Startup, que é uma metodologia. Então você testa, aprende, você erra rápido e aprende rápido com um mínimo de investimento, né? Entende se de fato a sua ideia está suprindo aquela dor que você imaginou. E aí, quando você faz isso, eu vou te explicar aqui, eu fiz uma lista do que eu normalmente faço com os meus clientes, que você tem que sair de casa com essa lista respondida, né? Do como fazer, porque isso é importante. Como você vai colocar esse MVP na rua? Então, quando você, de fato, coloca um MVP na rua, o que você precisa ter, né? Que é o como. A gente lá na cocriação, a gente tinha o quê? Então, assim, como que a ideia que iremos testar irá funcionar com o mínimo de investimento? Porque normalmente a gente é muito complexo, né? Então a gente quer fazer uma padaria e colocar tudo nessa padaria. Não. Qual que é o pão? É aquele pão especial que de fato é a principal funcionalidade. A pessoa vai na padaria por conta daquele pão especial. Eu vou começar essa padaria só com este pão. Ah, não, mas eu também sei fazer bolo, quindim, cocada. Não. Qual que é a principal funcionalidade? Vou dar um exemplo que todo mundo conhece, o Uber, por exemplo. O Uber, quando ele colocou o app no ar, era assim, eu preciso ligar o ponto A com o ponto B em 3 passos, em 3 cliques. Facilidade. Ligar o ponto A com o ponto B em 3 cliques. Depois que esse app estava no ar, eles começaram a perceber que tinha problemas de segurança. Então, eles foram lá e melhoraram o app. Mas tudo isso foi o quê? No ciclo de construir, medir, aprender. Eles perceberam que o comodidade também era importante. Que tipo de carro eu vou ter? Eu vou ter o carro premium, eu vou ter o carro com mais barato, eu vou ter um carro, né? Então, assim, primeiro, qual foi a primeira funcionalidade que foi testada? Como esse app foi para o ar? Ele foi para o ar com ligar o ponto A com o ponto B em 3 cliques.
É que hoje a gente olha para o app, a gente acha ele super completo, mas ele não foi lançado super completo, tá? Então, assim, qual é a principal funcionalidade da ideia que resolve o problema principal do cliente? É isso que a gente vai lançar, tá? Por isso que eu bati muito na tecla para a gente listar qual era a principal dor e como a gente vai resolver essa dor. Claro, a minha ideia ela tem que ter várias. A gente sabe que a ideia depois ela vai ter vários desdobramentos, mas não gastem dinheiro neste momento para colocar todos esses desdobramentos na rua, porque a gente não sabe se quando essa ideia for para a rua, ela de fato vai ser tão bem aceita. Então a gente tem que ir rápido para a rua, a gente tem que testar rápido e a gente tem que receber feedback rápido para ir melhorando, aí sim ir melhorando a ideia. Tá? Então, sobre o atributo, o benefício, eu já falei, né? A jornada que o cliente vai passar, como que é essa jornada? Vamos desenhar a jornada, por exemplo, do Uber que eu comentei. Então, qual que é a pré-jornada? Antes dele usar o carro, depois durante o uso do carro, depois ele termina o uso do carro. Então, pense na jornada completa. Então, como eu peço o serviço? Durante o serviço, o que acontece? Depois do serviço, o que acontece? Então, é interessante que a gente pense na jornada pré, antes dele usar, como ele faz para pedir o serviço, e aí você vai listar tudo que você vai precisar. Durante o serviço, o que acontece? Como que é essa experiência do cliente durante o serviço? E qual que é a experiência do cliente depois do serviço? As pessoas normalmente abandonam esse pós-serviço. E isso eu estou falando de grandes marcas, viu? Eu não estou falando nem das pequenas marcas. Então, qual é a jornada pré, durante e depois? Como que a gente vai testar essa ideia? Com quem que a gente vai testar? Nossa, de repente eu tenho um amigo que tem, que eu consigo, eu tenho algum amigo que tem, sei lá, voltando para a ideia aqui da padaria, que eu sei que lá tem tudo a ver com a padaria, eu posso colocar os meus pães lá, né? Ou, enfim, trabalhar com algum ponto onde você consegue testar de fato o seu serviço sem um mega investimento. Você não vai criar um app para testar um serviço. Você vai testar o serviço antes de criar o app. Você nem sabe se de repente você consegue vender sem esse app, né, sem esse app. Quanto você vai cobrar por esses serviços, né? Fazer entender, né, se de fato, quanto está se cobrando por isso. Aqui você também consegue fazer um teste AB, né, para saber o que é esse teste AB. Num lugar você faz um tipo de comunicação, um tipo de preço, em outra praça, um outro tipo de preço, até para ver como se comporta, porque às vezes você coloca um produto muito abaixo do mercado, né, do que se costuma praticar, as pessoas acham que a qualidade é ruim. Não sei, você está testando, e aí você vai receber o feedback daquilo. Quais são as métricas definidas para esse teste? Você tem que avaliar se é o construir, medir e aprender, como que você está medindo esse teste, para depois você aprender com ele. Quanto tempo vai ficar no mercado? Né, isso é importante. Que recurso tecnológico você vai usar? Que foi eu falei, gente, não vamos pirar e construir app para testar um produto. Né? Existem várias formas de testar com tecnologias já existentes. Quais são as pessoas que eu vou usar e, de fato, que investimento eu vou fazer? Lembrando que MVP só é validado quando, de fato, alguém paga por esse serviço. Ah, mas eu coloquei um protótipo no ar e assim, minha tia experimentou, adorou, minha avó experimentou, adorou, não sei quem, todos os meus amigos, mas eles pagaram pelo serviço. Escambo, troca também não é pagar, porque de fato não doeu no bolso. A gente só valida um MVP quando de fato alguém pagou por essa solução. Então, tudo isso que eu comentei com vocês é muito importante, por quê? Porque a partir daí a gente começa um ciclo constante de construir, medir, aprender. E aí sim a gente vai crescendo no nosso produto ou serviço. Ah, mas eu tenho uma fábrica.
Produto produto físico é diferente de produto digital, não dá para fazer dessa forma com o que você está falando. Sempre dá, eu já fiz. Eu já fiz até para a indústria. Então, sempre dá para você pensar num protótipo e num MVP, testando a ideia antes de fato colocar todo o investimento ali, né? Por isso que a gente fala, erre rápido e aprenda rápido para ir crescendo com o teu produto. Então, essa última parte é quando a gente de fato encaixa o ágil no design, né? Porque a gente até o momento estava fazendo todo o processo de discovery, que a gente chama, né? De descobrimento, de trazer aí qual que era efetivamente a dor, conhecer as pessoas, criar a solução. Agora não, agora a gente coloca o produto na rua. Então, como colocar o produto na rua é de extrema importância, porque você tem um número que eu não sei hoje como tá esse número, tá, Dil? Mas eu lembro que uma vez eu estava fazendo um curso e me contaram esse número que, assim, no momento que você está tendo uma ideia, 200 pessoas ao mesmo tempo estão tendo essa mesma ideia que você. Então, se enquanto eu acho que é muito mais, tá? Mas acho que foi um número no Google que me falaram que enquanto eu estou tendo, nossa, acabei de ter uma super ideia, 200 pessoas estão colocando essa ideia, estão tendo essa mesma ideia. Quem coloca essa ideia mais rápido no ar é quem vai ganhar dinheiro. Então, eu vou, nossa, construir um castelo para depois o castelo estar pronto? Não, gente, não é assim. Vamos pegar uma parte que, de fato, eu entendo que é a funcionalidade mais importante para as minhas personas. Vamos colocar essa funcionalidade no ar. Se não der certo, volta, começa de novo e vai prototipando e testando. Bom, não poderia terminar, né, essas 7 dicas de forma melhor, né? Como eu falei para vocês, é uma mistura de aula com consultoria, com mentoria. A Giovannina trouxe para nós tudo a respeito das 7 dicas em como tirar uma ideia do papel, usando todos os recursos possíveis, né, Giovannina? Mostrando para a gente a importância. E vai até uma coisa que eu queria comentar nesse finalzinho, que você falou a respeito das 200 pessoas que estão tendo a mesma ideia ao mesmo tempo. Isso tem até um nome, chama sincronicidade, né? Dessa coisa que está acontecendo ao mundo tempo. E tem uma coisa, gente. Se todo mundo está buscando as fontes de informação, referência e tendência nos mesmos lugares, a capacidade disso ser maior é ainda maior, né? Ou seja, é muito importante você variar suas fontes de referência, abrir muito o seu campo de pesquisa, Sim. justamente para você ter um insight mais inovador, porque senão você simplesmente vai estar trazendo as mesmas ideias que as pessoas estão trazendo. E aí fica muito difícil você sair do commodity criativo, né? Você sair do padrão. Não é mesmo, Giovannina? Sim, com certeza, Sim, isso Bom, total. A gente tem aqui, então, as 7 dicas de como tirar uma ideia do papel com a Giovannina Coppola. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um breakzinho bem rápido, e logo depois desse break, a Giovannina, que é uma pessoa muito legal, vocês já perceberam, né? Que ela deu aula, deu conhecimento, deu informação, deu tudo. Ela vai trazer para nós uma dica bônus. Vamos ver o que ela vai falar para nós. É só um minutinho e a gente já volta. A gente abre agora para um espaço comercial do ABC com o jornal. Olá, pessoal! Eu estou aqui no meio desse 7x1 que está trazendo informações incríveis e queria lembrar para vocês que todas as quartas-feiras, às 21 horas, tem propaganda boa para todo mundo. Um programa comandado por mim, Dil Mota, e pelo querido Júlio Anderi, um publicitário incrível, super premiado, com cases incríveis dentro desse universo da comunicação. E a gente fala de tudo ali. Fala de mercado, fala de profissionais e fala principalmente de pessoas. Porque, obviamente, por trás de um bom profissional tem que ter uma boa pessoa, e é isso que a gente tenta trabalhar, trazendo temas atuais para as pessoas se desenvolverem, se soltarem, crescerem, progredirem e tudo mais. Todas as quartas-feiras, 21 horas, no Instagram, Dil Mota e Júlio Anderi, e também
dentro do nosso canal do YouTube, propaganda boa para todo mundo. Eu conto com vocês e espero vocês lá, hein? Um grande abraço, até mais. Bom, nós falamos que ia ser rápido e voltamos rápido mesmo. Giovanina, nós falamos, dica número 1, das 7 dicas em como tirar uma ideia do papel. Defina o objetivo. Dica 2, faça um mergulho no tema e pesquise tudo o que você puder sobre o assunto. Dica 3, faça uma matriz CSD, certezas, suposições e dúvidas sobre tudo que você descobriu até aquele momento. Dica 4, vá para campo, faça pesquisa com seus futuros clientes. Dica 5, crie as personas do seu projeto. Dica 6, cocriação, a solução baseada nas personas. E dica 7, prototipe e teste a ideia com o mínimo de investimento. Com isso tudo, a gente já resolveria a questão de tirar uma ideia do papel. Mas como você está trazendo uma dica bônus, eu vou te perguntar qual é essa dica, a 8ª dica, dica bônus, e o que você pode falar a respeito dela. Então, Gil, aí eu vou trazer uma dica que eu acho muito importante, porque até agora a gente deu um mergulho externo, né? Mas projetos, ideias são feitas de pessoas para as pessoas, né? Então, a minha dica é dê um mergulho interno, né? E aí é sempre conheça-te a ti mesmo, né? Eu adoro as provocações aqui das frases, essa eu trouxe de Sócrates, então que valores você está vivendo agora na tua vida, porque esses que são presentes na sua vida, e avalie se esses valores estão alinhados com os valores do seu projeto. Por que eu falo isso? Porque vamos dar um exemplo. Se você, de fato, a ideia que você quer tirar do papel é empreender, né? Para empreender, você vai ter que trazer à tona valores como coragem, como resiliência, né? Como sucesso. Você vai ter que trazer esse valor de sucesso no sentido de ser bem sucedido em tudo que você faz. Liderança. Se você virar para mim e falar neste momento que você está vivendo, que segurança é um valor super importante na sua vida, tradição, e você quer empreender, não combina. Provavelmente você vai se sabotar e sabotar seu projeto. Então, sempre quando eu começo um projeto com as pessoas, eu entendo que valores elas estão vivendo naquele momento. Porque se você, de fato, para você, segurança é um valor extremamente importante, não vai empreender. Você pode trabalhar com intraempreendedorismo. Ou, não, eu quero empreender, vá ter sócios, sabe, para dividir um pouco o risco, né? Porque coragem é muito importante para quem está empreendendo, né? A pessoa tem que gostar de desafios, né? Eu estou falando como exemplo, se você, de fato, essa ideia que você quer tirar do papel, é uma ideia para empreender. De repente você é de uma agência, né, e você está tirando ideias do papel para um cliente. Então, se você é de uma agência, você está trabalhando o quê? O seu intraempreendedorismo. Mas mesmo assim, você concorda que você vai ter que trazer coragem, você vai ter que trazer resiliência, você vai ter que trazer desafio, liderança. Então, e tudo isso tem dentro de você, mas não está aqui em cima. Entendeu? Então, assim, se você não olhar para isso, você provavelmente vai se sabotar, né? E aí você vai tudo para água abaixo. Então, olhe para dentro, faça um mergulho para dentro, para depois, de fato, você seguir em frente, né? E ser bem sucedido
na sua ideia. Então, eu acho isso super importante, assim, eu acho uma dica ouro, na verdade. Sensacional isso daí. Olha só, a gente está falando de Sócrates. Eu não consigo nem dizer há quanto tempo que ele falou isso, mas conhece-te a ti mesmo. E é conhecendo a ti mesmo, né? Conhecendo a nós mesmos, conhecendo, e para quem não conheceu e teve o prazer de conhecer essa figura encantadora que é a Giovanina, já entendeu o quanto incrível é a gente fazer parte de um processo criativo, um processo de inovação, buscar tirar as ideias do papel, obviamente, e existe nesse caso, o que ela trouxe para nós, uma junção, né, Giovanni? Você falou de várias metodologias diferentes, Sim, vários sim. processos diferentes. Isso, na realidade, já é um processo giovanina de trabalhar, né? Uma maneira Sim, dela sim. fazer com que isso aconteça. E, Giovanina, eu queria, antes de fechar aqui, primeiro te agradecer muitíssimo pela essa Obrigada. jornada dupla, né, para a gente poder trocar com todos os nossos, a nossa audiência exatamente essa história de tirar uma ideia do papel. E esse finalzinho é seu. Queria que você ficasse à vontade, se você quiser dividir com o pessoal os seus contatos, enfim, deixo com você a mensagem final do nosso 7x1 de hoje e da semana passada. Eu assim, eu adoraria, assim, estar presente aí nos projetos das pessoas, se vocês quiserem, pode dividir, vivalor.com.br, meu site, meu Insta é Vivalor Oficial, e meu site Vinegócio, meu site é meu e-mail, vinegócio@vivalor.com.br. Quem tiver dúvida e se eu puder ajudar, podem ficar à vontade, me mandar. E estamos aí. Eu acho que o processo de inovação, esse processo tem que ser divertido, né? Eu sempre falo isso. Tem que ser legal, tem que ser leve, tem que ser divertido. Você tem que curtir muito o que você faz, né? Então, acho que são essas as dicas que, para mim, são importantes. Ok, brigadíssimo por todo esse conhecimento que você dividiu com a gente, junto com a experiência, óbvio, de muito tempo fazendo trabalhos incríveis. São mais de 500 projetos desenvolvidos em cima de ativação de marca, experiência de marca para grandes marcas, em vários eventos incríveis que a gente tem no Brasil e fora do Brasil também. E lembrando para você que está nos assistindo, nós falamos hoje sobre as 7 dicas para você poder tirar uma ideia do papel com a Giovanina Coppola, que a gente tem esse conteúdo todo em 2 programas, um da semana passada e dessa semana. Como vocês sabem, a gente sempre ao final a gente coloca aí um template com todas as dicas juntos para você poder fazer capturar a tela e ficar isso como uma dica para você. Os contatos dela estão aí. E na semana que vem a gente volta com mais um assunto, com mais 7 dicas e mais um novo convidado especial, como a Giovanina foi para nós em 2 semanas seguidas. Ô, Giovanina, só agradecimento, brigadíssimo de novo por você estar com a gente. Obrigada. E muito sucesso para você, porque tudo que você trouxe para nós já mostra o grande conhecimento que faz com que tudo que você põe a mão dê certo. Eu tenho certeza disso e todo mundo vai ter essa prova a hora que aplicar todas essas dicas que você nos deu. Tá ok? Muito obrigado e boa noite. Obrigada, Dil. Obrigada, gente. Boa noite. Até mais. Tchau, gente. Até mais.